Estamos ao vivo, seja muito bem-vindo em mais uma live Antes do Sol. Eu sou Cláudio Silveira, sócio do Mestre Júlio Lima. Este aqui é o canal Mestre dos Carrinhos. E toda terça-feira, antes de nascer o sol, nós estamos aqui para compartilhar com você uma palavra da Bíblia Sagrada. Sempre estamos frisando aqui, né, que nesse canal o nosso foco é miniaturas de madeiras, artes de madeiras, como estes que você está vendo aqui, né? Carrinhos de madeira, onde as pessoas recebem as aulas, o acesso por e-mail, né? E baixam o PDF, imprimem, colam na madeira e fazem as suas miniaturas aí como hobby e como forma de alívio de estresse, depressão e tudo mais, né? A gente tem ajudado muita gente nesse sentido. E toda terça-feira de manhã, às 5 horas da manhã, nós estamos aqui para compartilhar algo da Bíblia Sagrada. Qual é o nosso objetivo com isso? É fortalecer as pessoas, qualquer pessoa que queira aprender um pouco mais sobre as Escrituras, sobre a Bíblia Sagrada. Eu tenho aqui nas minhas mãos, eu vou fazer a leitura, eu faço a leitura e faço aqui o meu comentário. Você é livre também para comentar aqui embaixo, né? Faça o seu comentário, a sua sugestão, dê a sua opinião, para nós é muito importante. E muito importante também que você compartilhe esta live com seus amigos, né? Para nos ajudar aqui no crescimento do canal. Muito bem, pessoal. Hoje eu tenho uma palavra sobre esperança, é o nosso tema hoje, né? Quem não gosta de esperar alguma coisa e não está sempre ansioso ou querendo algo diferente? A esperança, ela é fundamental para todos nós. Vamos falar um pouquinho sobre esperança baseada nas Escrituras. E eu quero ler aqui Romanos capítulo 5, juntamente com você. Se você tiver Bíblia aí, abra a sua Bíblia. Nós temos sempre feito isso, né? E eu tenho lido vários textos. Você pode olhar aqui a nossa playlist da live chamada Antes do Sol. Você clica ali, vai em playlist, no canal Mestre dos Carrinhos. Você vai ver que nós temos aí quase 6 meses, toda terça-feira, falando algum tema da Bíblia Sagrada. E você pode usar isso em seu benefício, né? Claro, tirando aí o que é bom, aquilo que é de proveitoso para a sua meditação e seu crescimento espiritual. Muito bem, eu vou ler Romanos capítulo 5, que diz assim, ó, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5 e primeiro, né? E agora o versículo 2, mediante quem obtivemos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, a esperança. Ora, a esperança, ela não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente morrerá alguém por um justo, embora alguém possa se animar a morrer pelo bom. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, a gente fala em esperança, e tem gente que diz a esperança é a última que morre. Na verdade, a esperança nunca morre, né? E quando nós olhamos para a Bíblia e vemos que a esperança, ela está atrelada, nesse sentido aqui em Romanos, está atrelada à fé. A esperança está atrelada à fé. E mediante quem obtivemos a fé, a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Na verdade, Deus, ele tem que ser glorificado, né? E vai ter um dia em que todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nos gloriamos nas tribulações, não somente na glória de Deus, né? Que a esperança que nós temos é que
todo homem reconheça que Deus é soberano e criador dos céus e da terra. Embora que você reconheça ou não reconheça, Deus, ele continua sendo sempre o mesmo, ele não muda, não há sombra de variação na existência e na realidade do controle de Deus sobre todas as coisas, né? E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Olha só, se você tem problema, você tem dificuldade, tudo isso serve para você ser perseverante. E a perseverança, e ela te traz o quê? Experiência. E a experiência, ela fortalece a sua esperança. Esperança em dias melhores. Ora, a esperança, ela não traz confusão. Por quê? Porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Muito bem. Um outro texto lá em Hebreus, capítulo 11, nos fala, o capítulo 11 de Hebreus, da galeria da fé. E diz assim, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, a esperança está atrelada na fé. Se nós temos esperança, é porque nós temos fé. Quando alguém pergunta para você sobre se você tem esperança de que Jesus vai voltar, qual é a resposta que você dá? Alguém te pergunta assim, será que Jesus Cristo vai voltar na Terra? É uma pergunta. E aí, qual é a sua resposta? A sua resposta, ela vai ser sim ou não. Você acredita ou não acredita que Jesus Cristo, ele vai voltar? Se você tem fé em Deus e o Espírito Santo está dentro de você e você lê a Bíblia, você tem esperança de que ele vai voltar. E aí tem gente que diz, mas já as pessoas falam tanto que um dia Cristo voltará e ele nunca mais voltou. Você ainda tem essa esperança de que Cristo voltará? Eu tenho, porque a Bíblia fala de que Cristo, ele voltará para buscar o seu povo. E será um dia glorioso. Será um dia glorioso. E aqui nós falamos que, sendo a esperança produzindo... Aqui, ó, no versículo 2. Mediante quem obtivemos entrada pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então, Deus, ele tem que ser glorificado em nós, em cada um de nós, através das minhas atitudes, das minhas falas, das minhas obras. Deus tem que ser glorificado na minha vida, na vida, na sua vida, na nossa vida. Agora, a maior glória de Deus será quando nós teremos o fechamento dos séculos, né? E aí todo joelho se dobrará diante de Deus. Mas na vinda do Senhor Jesus, o nome do Senhor também vai ser glorificado, porque vai se cumprir uma palavra, uma promessa, mais uma promessa vai ser cumprida quando Cristo, num abrir e fechar de olhos, ao soar das trombetas, ele vai aparecer não mais como um Cristo homem, e sim como Cristo 100% Deus. Quando ele veio na Terra, ele era 100% homem, mas também era 100% Deus. Agora ele veio com a missão de pregar boas novas e trazer o reino de Deus para cada um de nós. E ele veio para morrer e nos salvar através da sua obra de sacrifício na cruz do Calvário. A salvação, ela atingiu toda a humanidade, né? Porque o amor de Deus, ele foi tão grande, tão tremendo, tão imenso, que ele deu o seu único filho para que todo aquele que dele crê não morra, mas tenha a vida eterna, é o que diz João 3,16. E aqui nós estamos falando um pouquinho sobre esperança. E Hebreus 11 diz, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam
e a prova das coisas que não se vê. Então, se você tem esperança, é porque você tem fé. E aqui, Hebreus, nós estamos vendo a galeria da fé. Quantos heróis da fé que permaneceram firmes na fé porque eles tinham a esperança. A esperança, ela está atrelada na fé que você tem na palavra de Deus. E hoje nós temos a convicção de que Cristo, ele veio, morreu, ressuscitou e subiu aos céus. E ele disse: eu vos deixarei o Espírito Santo Consolador. E aí, quem recebe o Espírito Santo? Quem busca, quem pede. Foi o que aconteceu lá em Atos capítulo 2, quando os apóstolos, eles buscavam pela presença do Espírito Santo. E diz a Bíblia que mais de 3.000 pessoas naquele dia, eles receberam o Espírito Santo e falavam em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Então eles tinham a esperança, porque era uma promessa de Cristo que ele enviaria o Espírito Santo Consolador. E daquele dia em diante nunca mais parou. Então nós estamos vivendo no tempo da graça, e nesse tempo nós temos a liberdade de pedir para Deus se manifestar na nossa vida. E o Espírito Santo, ele habita dentro daqueles que têm fé e têm esperança. Então, você não pode perder a esperança nas Escrituras, nas promessas das Escrituras, nas promessas de Deus. Você deve estar firme e convicto. Agora, como que você vai esperar algo que você não conhece? Algo que você não sabe? E como é que você vai saber? Como é que você vai ter conhecimento? Lendo, examinando e meditando na Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus. A Bíblia diz que a misericórdia do Senhor, ela se renova a cada manhã. E Hebreus capítulo 11 está falando que a fé é a certeza das coisas que você espera e a prova das coisas que não se vê. E nós sabemos que Cristo, ele voltará segunda vez. E ele virá e descerá no Monte das Oliveiras. Mas primeiramente, a segunda vinda, ela tem duas fases. A primeira fase é o arrebatamento daqueles que esperam a volta do Senhor Jesus. Então eu estou aqui, qualquer pessoa, em qualquer ponto da terra, quando as trombetas soarem e Cristo voltar para arrebatar, arrancar, tirar, num abrir e fechar de olhos, rapidamente, eu vou desaparecer, você pode desaparecer rapidamente. Muitas pessoas vão desaparecer, vai haver um grande sumiço de pessoas na face da terra. Isso será a primeira fase da segunda vinda de Cristo. As pessoas vão ser arrebatadas, elas vão ser tiradas, num abrir e fechar de olhos. E isso será o começo da segunda vinda. E a segunda fase da segunda vinda vai acontecer algum tempo depois, alguns falam em 3 anos e meio, 7 anos, alguma coisa assim, em que ele voltará e aí todo olho o verá, e ele desce no Monte das Oliveiras e ele livra Israel de um ataque das nações que vão contra Israel, e Jesus vem e liberta o povo judeu que ainda não acredita que Jesus veio à primeira vinda e está esperando ainda o Messias. É o que o povo, a grande maioria do povo judeu está aguardando, é o seu Messias. E para nós cristãos, Jesus veio, morreu, ressuscitou, está vivo e prometeu o Espírito Santo, e o Espírito Santo já está entre nós, está dentro de nós. Basta você crer e receber esse Espírito Santo maravilhoso. Então, a segunda vinda de Jesus, eu tenho esperança e eu tenho convicção. Quando você tem esperança, você tem que ter fé. Se você não tem fé, você não vai ter esperança. E aí eu te pergunto, você acredita que Jesus Cristo, ele voltará para trazer justiça à terra, para fazer aquilo que tem que ser feito? Ele vem para julgar as nações. Ele vem não mais como um Cristo Salvador, mas agora ele vem como juiz justo e fiel para julgar as nações. E Hebreus capítulo 11, eu convido você a fazer leitura do capítulo todo de Hebreus, que ele fala muito aqui na galeria da fé, né? E a esperança está atrelada na fé. O versículo 2 diz assim, de Hebreus capítulo 11: foi por ela que os antigos alcançaram um bom testemunho, através da fé, né? E a fé está atrelada na esperança. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Foi por ela, né, pela fé, que os antigos alcançaram um bom testemunho. Pela fé,
Entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que o visível não foi feito do que se vê. Então, aquilo que você está vendo foi feito de algo que estava na mente de Deus. Por isso que você, eu, nós somos a imagem e semelhança de Deus. Dentro de nós habita o Espírito Santo. E nós temos o poder da imaginação. Esse poder da imaginação é a semelhança de Deus. Se você é semelhante a Deus, você pode imaginar. Agora, o que você vai imaginar? Coisas boas. Porque se você imaginar coisas negativas, o negativo, o teu consciente, o teu subconsciente, ele não vai entender. Agora, quando você imagina coisas boas para o futuro, com certeza você vai conquistar, porque atrelado à tua imaginação está a fé e está a esperança. Pela fé, Abel ofereceu a Deus, aqui no versículo 4 de Hebreus capítulo 11, pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho das suas ofertas, e por meio dela, depois de morto, ainda fala. Então Abel ofereceu um excelente sacrifício. Caim teve ciúme de Abel, e por causa do ciúme que ele teve, de que Deus recebeu o sacrifício de Abel e não o seu, ele acabou matando Abel. Então, a Bíblia Sagrada, ela nos dá esse testemunho e nos dá esta fala aqui, esta experiência, Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. E ele alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho das suas ofertas. O que você está ofertando para Deus? Você está ofertando coisas que agradam a Deus ou a sua oferta é abominável? A oferta de Caim não chegou diante de Deus, porque ela não era feita com o coração. A oferta de Abel chegou, porque o coração de Abel era sincero. Então Deus, ele conhece os nossos corações e as nossas intenções. Qual é a sua intenção hoje, quando você espera a volta de Cristo? Você tem esperança de que ele vai voltar? Se você tem um coração puro, livre, você está tranquilo, porque você sabe que quando ele te chamar, você vai partir. E tudo que você está fazendo aqui é um legado que vai ficar. Nada de material nós vamos levar, mas nós vamos levar aquilo que nós ofertamos a Deus como um sacrifício puro e agradável que chegue até a presença de Deus. O que você tem ofertado para Deus? De que forma você ora? De que forma você fala com Deus? Isto é uma oferta. De que maneira você se aproxima dele? É com arrogância? Você se aproxima de Deus com humildade? Você reconhece que ele é soberano e que ele domina tudo? E que você é um servo e você está aqui para servir, para adorar e glorificar o seu nome? Para ter esperança na volta do Senhor Jesus? Você é aquele tipo de pessoa rebelde que oferece um sacrifício para se gloriar, oferece um sacrifício para dizer que é melhor do que os outros. Foi assim que Caim se comportou, e esse comportamento dele trouxe a desgraça. E aí no versículo 5 ainda de Hebreus 11 fala assim: pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Então aqui na Galeria da Fé, Hebreus capítulo 11, nos primeiros versículos, nós estamos vendo que a fé é a certeza daquilo que você espera e a prova daquilo que você não vê. Então a fé está atrelada na esperança. Vimos aqui que Abel, ele ofereceu o sacrifício com o coração puro na presença de Deus, e Caim não fez o mesmo. E nós vimos que Enoque, ele foi transladado, ele foi tirado aqui desse mundo, ele foi arrebatado.
Por quê? Porque ele agradou a Deus e alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Então, aqueles que agradam a Deus, e como é que você vai agradar a Deus? Como é que você vai fazer a vontade de Deus? Primeiro, conhecendo a Deus. Se você buscar conhecer a Deus, se aproximar mais dele, clamar por ele, falar com ele e oferecer sacrifícios puros e santos a Deus, você vai agradá-lo. Como é que você vai oferecer algo a Deus, a não ser o seu coração? O que que Deus precisa de nós, a não ser a adoração e o nosso coração voltado para Ele? Nós não podemos oferecer coisas materiais para agradar a Deus. Tudo que nós oferecemos para Deus é nada, porque tudo foi criado por Ele. O que Deus quer de nós, a não ser adoração e um coração aberto e contrito para ouvir a sua voz e ouvir a sua palavra. Estar conectado com Deus, estar com os olhos fixos na sua palavra e meditando dia e noite na sua palavra. Você quer agradar a Deus? Adore a Ele, reconheça que Ele é soberano, reconheça que Ele pode encher os céus e a terra, mas também pode estar dentro do coração. Porque, infelizmente, tem pessoas que reconhecem, até acreditam em Deus, que Deus comanda tudo e fez os céus e a terra e criou o homem, mas não abre o coração para Deus entrar dentro do coração. Está com o coração fechado. E a Bíblia diz que se você abrir, e ele é educado, ele bate na porta do teu coração. Se você abrir, ele entra. Se você não abrir, ele não entra. E Deus, ele nos dá tanta liberdade, inclusive, isto é algo até perigoso, podemos dizer assim, né? A liberdade que Deus dá para nós é tão grande que ele dá a liberdade de nós negarmos a sua existência. Quantas pessoas negam que Deus existe e blasfemam contra Deus? Enquanto que quando nós olhamos para a palavra, nós vimos aqui que a vida de Caim foi desgraçada porque ele ofereceu uma oferta e Deus rejeitou, porque Deus conhece o mais íntimo do nosso coração. Enquanto que Abel ofereceu com um coração puro, sincero e reto na presença de Deus. Examine hoje o teu coração e veja se você ainda tem esperança de que Cristo voltará. Assim como Enoque que tipificava o que vai acontecer nos breves dias que nós estamos vivendo, porque os sinais apontam que Cristo está voltando. E aquilo que aconteceu com Enoque lá no passado, lá nos primórdios da humanidade, já apontava para aquilo que vai acontecer no futuro. Ou seja, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, nós estamos vivendo em dias tão terríveis, tão difíceis, que a humanidade, muitas pessoas desagradam a Deus todos os dias. Por quê? Porque tem obras malignas e tem pensamentos e intenção do coração malignas e tem um coração fechado, incrédulo, cometem impiedades e barbaridades. Mas aquelas pessoas que abrem o coração, recebem a palavra de Deus, recebem o Espírito Santo, têm esperança na volta do Senhor Jesus, pessoas que realmente têm um coração conectado, voltado para as coisas de Deus, assim como Enoque foi trasladado, serão também arrebatados. Não vão passar pela morte, não vão enfrentar a tribulação que ainda há de vir sobre esta terra, porque o anticristo está preparando tudo para dominar este mundo. E quando ele estiver prestes a dominar a humanidade, a igreja, pode ser que alguns acreditem que a igreja vai passar um período de tribulação, ainda com a presença do anticristo aqui na terra. Outros acreditam que não, acreditam que a igreja, quando eu falo igreja, nós, pessoas, a igreja não é o templo, parede, a igreja somos nós, pessoas, seres humanos que acreditamos na Bíblia, na palavra, em Cristo Jesus. Seremos arrebatados e não vamos
passar pela tribulação. Alguns acreditam que sim, que nós ainda enfrentaremos um período de tribulação aqui quando o anticristo dominar. Outros acreditam que não, mas o importante é que você tenha no seu coração a esperança de ser transladado, de ser arrebatado e de não enfrentar a morte, porque Deus vai nos poupar de muita coisa que ainda está por vir. Cristo, ele voltará, ele arrebatará a sua igreja e vai ser num abrir e fechar de olhos ao soar das trombetas. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro e depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados, assim como Enoque foi transladado, desapareceu. Você que tem fé e tem esperança, você também pode ser arrebatado. Agora, para que isso aconteça na sua vida, você precisa fazer ofertas agradáveis a Deus. E a primeira oferta é abrir o seu coração e dizer para Deus: Deus, eu reconheço que Cristo veio para salvar a humanidade. Eu faço parte desta humanidade. Eu quero receber Cristo no meu coração. E você abre o coração, Cristo entra através do Espírito Santo, porque Cristo não está mais aqui, mas o Espírito Santo deixado por ele está aqui. E é ele, esse Espírito Santo maravilhoso, que quer entrar dentro do teu coração e dominar a sua vida, no sentido de que você vai sentir paz, alegria, certeza de que você vai ser arrebatado. E o seu nome vai estar escrito no livro da vida, que não se apaga jamais. E esse nome escrito no livro da vida, ele pode começar hoje, quando você abre o coração e deixa Cristo entrar. O arrebatamento é um complemento daqueles de uma promessa de Deus, de que Cristo virá buscar a sua igreja nos dias de tribulação, em que o anticristo vai dominar esta terra. Com uma moeda, um governo mundial. E tudo que nós estamos vendo aponta para isso. Aponta para uma moeda, para um governo mundial, aponta para um domínio de um governante mundial que vai convencer as nações de que ele tem a solução para tudo e para todos e vai dominar a humanidade. Mas a igreja não vai estar mais aqui. A igreja, nós, pessoas que acreditam na volta de Cristo, que tem esperança. Se você tem esperança, você tem fé. Se você tem fé, você espera, porque a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que você não vê. Se você acredita na Bíblia, você acredita no Espírito Santo, você acredita na palavra, você tem esperança. E você está esperando que isso seja hoje. Você tem que estar pronto para que Cristo, se ele vier agora, você seja arrebatado. E você tem que estar pronto também. Se ele não vier e demorar, você não pode vacilar e não pode recuar, não pode voltar atrás, como fez a mulher de Ló lá no Antigo Testamento. Olhou para trás e virou numa estátua de sal. Nós temos que olhar para frente. O nosso alvo é Cristo, porque ele virá, ele voltará a segunda vez e ele vai nos arrebatar. Você tem essa esperança? Escreva aqui no comentário se você tem esperança que Cristo voltará para te buscar, para te arrebatar, para te levar, para você participar das bodas do Cordeiro, juntamente com Cristo, na glória de Deus. Essa é a esperança daquele que crê, daquele que acredita, do cristão verdadeiro. Eu não estou falando aqui de você ser de religião A ou religião B. Eu estou falando da Bíblia Sagrada. Aquilo que está escrito na Bíblia Sagrada. Você acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, inerrante, infalível? Você tem esperança que Cristo vai voltar para trazer juízo à terra, para livrar o seu povo, aqueles que acreditam de algo pior que está para acontecer? Eu creio e eu tenho essa esperança e eu tenho esta convicção. E eu peço que você, se você não crê, se você não tem essa esperança, eu te convido a ler a Bíblia, examinar a Bíblia. Examine a Bíblia com isenção religiosa, mas examine ela com pureza de coração e peça a revelação do Espírito Santo e ele vai revelar para você as verdades que contém nas Escrituras Sagradas.
Quando você lê um jornal, você lê um livro, qualquer coisa, não tem inspiração. Mas quando você lê a Bíblia, ela tem a inspiração do Espírito Santo de Deus. A Bíblia ela foi escrita por vários homens, em várias épocas diferentes. Então você tem lá 66 livros da Bíblia, mas eles se entrelaçam, eles se conectam. Mesmo sendo escrito por autores diferentes, pessoas diferentes escreveram, mas não é autores diferentes. O autor da Bíblia é um só, é o Espírito Santo de Deus. Ela foi escrita por escritores diferentes em épocas diferentes, mas ela tem conexão, ela se interliga, tudo tem conexão. E por que tem conexão? Porque o autor é um só, é o Espírito Santo de Deus. Ele é o autor da Bíblia. E se você lê com o coração aberto, você lê e medita, o Espírito Santo é o que te convence de que a Bíblia é a verdade. E aí você lê aquela palavra, ela entra no teu coração e o Espírito Santo fala contigo. E você oferece sacrifícios de louvor e de adoração que vão chegar até a presença de Deus. E como é que você agrada a Deus? Acreditando. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Quando você acredita e você exalta e você glorifica, você não segura isso, você acaba falando para outras pessoas. É o que eu estou fazendo aqui. Eu estou falando para você da convicção, da certeza que eu tenho daquilo que eu estou falando, porque a Bíblia me dá essa convicção. O Espírito Santo que está dentro de mim me dá essa convicção. E só consegue falar, só consegue expor para outras pessoas quem realmente tem experiência com Deus. Quem vive o dia a dia da comunhão íntima com Deus dentro do seu coração. Então, o convite que eu faço para você é para que você abra o seu coração e deixe o Espírito Santo, através da Bíblia Sagrada, te convencer. Não acredite em mim, mas acredite na Bíblia, porque a Bíblia é a inerrante, infalível palavra de Deus. O meu tempo aqui está chegando no final e eu quero te convidar para a gente fazer uma oração. E você, se você puder fechar os olhos, né, e deixar o Espírito Santo falar contigo, ele vai te convencer da justiça, do pecado, do juízo, e ele vai te convencer de que você deve ter esperança de que Cristo vai voltar. Então não importa o que você esteja passando, eu estou passando aqui momentos difíceis, dificuldades, isso é tribulação. E a Bíblia diz que a tribulação produz experiência, e a experiência, esperança. É nesta tribulação que você vai ver o agir de Deus na tua vida, trazendo a solução que você tanto almeja, você tanto busca, você tanto pede. E é nessa tribulação, é nessa doença, é nesse desemprego, é nessa dificuldade financeira que você está passando, que Deus vai te dar experiência. E essa experiência vai te trazer esperança. E a esperança, ela não traz confusão. Por quê? Porque o amor de Cristo está derramado nos nossos corações. Então, se o amor de Cristo está no teu coração, você tem esperança na volta de Jesus. Você tem esperança em dias melhores. Você tem esperança, porque a esperança está atrelada na fé de que Deus vai agir na hora certa. Deus não tarda e Deus não falha. Ele chega na hora que tem que ser. E na hora certa, ele vai trazer a providência e a solução para o teu problema. Se você crê, feche teus olhos e nós vamos pedir para Deus fazer um milagre aí na tua vida e na vida da tua família. Querido Deus e amado Pai, em nome de Jesus eu te agradeço por esta palavra e eu peço que o Senhor entre com providência agora neste lar, na vida desta pessoa que está ouvindo aqui esta palavra. Abençoa os nossos alunos e todos aqueles que estão aqui ouvindo esta palavra. Eu falei somente da Bíblia Sagrada e expressei aqui o sentimento que o Senhor colocou no meu coração. Abençoa as famílias, os negócios, as empresas, para que possam prosperar e trazer sustento para dentro dos lares. Eu te peço saúde também para essa pessoa que está aqui me ouvindo hoje. Que o Senhor entre com um milagre ali naquela casa e faça com que todos percebam que a glória do Senhor é que se manifestou através da fé. E a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra. Muito obrigado por tudo, Pai. Eu te agradeço pelos milagres que o Senhor está fazendo. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Muito obrigado
por você ter ficado esses minutos aqui comigo, e eu te convido, né, para você clicar no link abaixo e conhecer aí o nosso projeto Mestre dos Carrinhos, que tem ajudado milhares de pessoas a fazer uma renda extra, renda principal, e ser mais feliz, sair da depressão, sair do estresse através do hobby, ou mesmo fazendo renda extra ou renda principal, confeccionando aí os seus carrinhos de madeira, com poucas ferramentas, mesmo que você não tenha nenhuma experiência, você consegue fazer, porque existe um método criado pelo Júlio Lima. Você vai pegar esse método e vai fazer aí suas miniaturas, seja para presentear, seja para vender, enfim. Você vai ser muito mais feliz estando aqui na nossa família, na nossa comunidade, Mestre dos Carrinhos, que é uma família, né? Uma família que se reúne aí. Nós temos os grupos de WhatsApp, onde nós estamos lá ajudando os nossos alunos, né? Quando você entra no projeto, você é convidado a entrar no grupo de WhatsApp, e lá você vai expor o seu trabalho, lá você vai fazer amizade, você vai conhecer amigos aí do Brasil inteiro. E nós queremos te convidar, olha aí, ó, um projeto que cura a alma, tá certo? Queremos te convidar a fazer parte desse projeto. Então, clica no link abaixo. Aqui no primeiro comentário temos um link, também na descrição do vídeo temos o link aí do nosso site para você conhecer o nosso projeto. Pode nos chamar também no WhatsApp. Eu, o Júlio Lima, o Everson, o Andrei, toda a equipe, José Carlos, está aí para te atender e ajudar você a ir mais longe, né? A ter uma melhor qualidade de vida através desse trabalho tão lindo, tão maravilhoso. Muito obrigado por você ter ficado comigo aqui esses minutos. Leia a Bíblia, examine a Bíblia e tenho certeza que Deus vai te abençoar, você, sua família, os seus negócios. Tenha um bom dia na presença de Deus e até a live de quinta-feira, às 19 horas, em História de Mestres. Quarta-feira vamos ter uma live especial também, às 20 horas, com a presença do Leandro, do Rio de Janeiro, que vai estar aqui também, falando um pouquinho da experiência que ele teve com o projeto Mestre dos Carrinhos. Quarta-feira, então, 20 horas, e quinta-feira, às 19 horas, aqui no nosso canal do YouTube. Eu convido você para estar na nossa live ao vivo de quarta, às 20 horas, e quinta, às 19 horas. Até lá, grande abraço, fiquem todos com Deus. Até mais.